Oi gente, boa noite. Como os dias de ontem e hoje foram dias bastante puxados para mim, eu realmente não tive condição de gravar o vídeo que deveria ter ido ao ar às 18 horas de hoje para cumprir o cronograma de vídeos aqui do canal. E estou gravando esse vídeo agora por volta das 19 horas e espero até no máximo às 20 horas, caso não precise nenhuma edição, eu colocar esse vídeo no ar. E eu estou me propondo hoje a falar da cobrança que a sociedade brasileira vem fazendo sobre a categoria dos professores em relação à normalidade das atividades escolares. Há inclusive uma pressão parlamentar de câmaras de vereadores até o Congresso Nacional de votar leis que obriguem os professores a ministrarem aulas mesmo durante a crise da pandemia, aulas presenciais, colocando a educação como uma atividade essencial. Eu já falei isso em outros momentos aqui no canal, vou até colocar aqui alguns cards para vocês darem uma olhada, mas eu vou reenfatizar isso. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo, dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor há 32 anos aqui no estado do Piauí e atualmente sou professor efetivo da Universidade Estadual do Piauí, onde ministro aula nos cursos de medicina e enfermagem da nossa universidade. Pois bem, eu sou filho de professor, filho de professora e tornei-me professor. Embora dentista, com especialização inclusive em ortodontia e exerci a profissão por 10 anos, o magistério realmente foi o que me seduziu e há 32 anos eu sou professor aqui no estado do Piauí com muito orgulho. Essa semana inclusive no TikTok, sim, eu agora também virei TikToker. Vou até colocar aqui o endereço do meu TikTok para vocês. Eu falei de um encontro casual, dentre tantos que eu já tive na vida, com um ex-aluno. Eu tinha levado no domingo o meu filho de 4 anos, meu filho caçula, o Antônio, para um parque aqui da cidade de Teresina, e lá fui abordado por um ex-aluno que olhou assim para mim, eu com máscara, ele disse: "Você é o professor Paulo Henrique, não é?" Eu disse: "Eu mesmo." Ele disse: "Você foi meu professor há 20 anos, em 2001, mais ou menos. Ele tinha sido meu aluno no cursinho e hoje é advogado, tornou-se professor também." E esse é apenas um dos muitos relatos de pessoas que eu encontro e que me reconhecem do magistério. Na semana retrasada, eu estava no restaurante da minha esposa e estava ajudando a atender num momento de fluxo muito intenso, e um médico chegou e disse: "O senhor é o professor Paulo Henrique, né?" Eu disse: "Eu mesmo. Você foi meu professor e me influenciou bastante para que eu gostasse de biologia, porque eu dei aula de biologia durante muitos anos, e me tornasse o médico que sou hoje. Contribuiu muito para a minha formação." E eu tenho certeza que professores e professoras desse Brasil afora têm relatos similares, porque são apenas dois de muitos que já ocorreram comigo, né? Bom, e de repente na pandemia a gente viu crescer no Brasil um movimento de cobrança, de certa forma até injusta, aos professores e professoras desse Brasil, nos responsabilizando pela paralisia da educação presencial e nos cobrando o retorno às aulas presenciais. Nós vivemos sob a gestão de um presidente da República que tem um grande mérito, e eu vou enaltecer aqui esse mérito do Bolsonaro. Talvez a palavra não seja nem enaltecer, até me atrapalhei um pouco, né? Mas eu vou enfatizar, talvez seja a melhor palavra, esse mérito do Bolsonaro, que é influenciar um segmento da população com teorias das mais malucas e mais superficiais possíveis. E com isso ele consegue ridicularizar instituições, ridicularizar a nossa própria democracia. E com nós, professores, não foi o contrário, tá? O Bolsonaro, ele atacou o Supremo Tribunal Federal e isso contaminou inclusive as esquerdas, parte das esquerdas do Brasil, que eu participo de alguns grupos que dizem que o Supremo tem que ser fechado, por incrível que pareça. E, gente,
A alegação é que tem ministros do Supremo que são corruptos, que vendem sentenças. Pessoal, se talvez eu for num boteco aqui em Teresina e pedir uma pinga, talvez se o dono do boteco for mal intencionado, desonesto, ele me venda uma pinga adulterada para aumentar a margem de lucro dele. A mesma coisa pode acontecer no mercadinho, no supermercado, pode acontecer no tribunal, pode acontecer no Congresso, pode acontecer na presidência, enfim. A corrupção está em todos os lugares. Agora, o que nós não podemos fazer é desacreditar as instituições que perpassam a temporalidade das pessoas. Ou seja, as pessoas vão passar, as instituições vão ficar. A instituição Supremo Tribunal, a instituição Congresso Nacional, a instituição Presidência da República, elas são perenes e são inerentes à democracia. A instituição Educação Brasileira é perene e ela é inerente ao nosso desenvolvimento. Então nós não podemos, a partir de maus feitos de juízes, de professores, de deputados, de senadores, de comerciantes, desacreditarmos nossas instituições. Isso chega a ser insano e é isso que o Bolsonaro quer. O plano dele é esse, é desacreditar o Congresso Nacional, é desacreditar o Supremo Nacional, o Supremo Tribunal Federal, desculpa, é desacreditar o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais eleitorais, é desacreditar a nossa democracia, é desacreditar a nossa educação, desacreditar os professores, porque aí, no momento que ele desacreditar todo o arcabouço de instituições que formam a democracia brasileira, ele estará justificando a sua tese de que aqui no Brasil tem que ser implantada uma ditadura. Então, assim, eu fico muito preocupado quando as pessoas fazem uma leitura rasteira, uma leitura superficial e embarcam na onda do bolsonarismo. Essa onda fez com que a gente tivesse uma das piores gestões do mundo da pandemia de Covid-19. Essa onda fez com que um segmento da população desacreditasse os professores. Aqui em Teresina houve interdição de avenidas importantes por pais de alunos. Vocês já devem ter visto, inclusive, adesivos que eu vi aqui em Teresina, né, que dizendo mais ou menos assim, que o verdadeiro crime é o lockdown nas escolas, né? Então, educação presencial não é crime, crime é escola fechada. E aí, de repente, quando as escolas particulares aqui em Teresina começaram a voltar às suas atividades, vários colegas meus, professores, contraíram Covid-19 por coincidência ou não, nos espaços escolares fechados e vieram a óbito. Professores de 47, 42, 32 anos de idade, com uma vida produtiva inteira pela frente, se expondo a um ambiente escolar enclausurado, as salas de aula são fechadas, climatizadas, com pouca ou nenhuma ventilação natural, sujeitos à pressão de ter que ministrar a aula, se expondo à doença, levando para casa. Mais que isso, os professores estão mentalmente esgotados, porque a profissão de professor que eu exerço há 32 anos, e quem exerce a profissão de professor sabe como é, a gente tem que estudar para se manter atualizado, a gente tem que preparar nossas aulas, preparar prova, a gente tem que preparar planejamento semestral, corrigir prova, lançar diário, ou seja, muito do nosso trabalho nós levamos para a nossa residência, abrindo mão inclusive de momentos de convívio familiar para estar dando conta de um recado, de um trabalho que é muito exaustivo. E agora, durante a pandemia, o professor recebendo pouco ou nenhum treinamento por parte das escolas, independentemente de serem públicas ou privadas, eu conheço as duas realidades aqui no Piauí, professores tiveram que se readequar ao ensino remoto, à educação à distância. A maioria das escolas sem oferecer uma plataforma adequada, sem oferecer um treinamento adequado, sem oferecer recursos tecnológicos adequados. E aí, de repente, o professor
teve que inclusive investir na aquisição de equipamentos como tripé, iluminação, microfone de lapela, aumentar a banda de internet na sua casa, comprar computadores e aprender a fazer edição ou pagar alguém que faça a edição de vídeos. Ou seja, o trabalho do professor simplesmente quintuplicou, ele não triplicou, ele aumentou 5 vezes. E aí o professor se vê cobrado pela sociedade ou por parte dela de que ele é o grande responsável pelo desastre da educação brasileira, quando nós tivemos durante quase toda a pandemia um ministro da educação do nível de Abraham Weintraub. Então, essas reflexões, elas são apartidárias. São reflexões que eu estou trazendo aqui de quem vivencia o dia a dia da educação, mas que independe de um posicionamento de direita ou de esquerda. De repente, parte da sociedade acha que é papel da escola educar o seu filho. E aí não adianta muito falar de Paulo Freire, não adianta muito falar de Darcy Ribeiro, que preconizavam que a educação se materializa quando você tem a interseção entre a sociedade, a escola e a família. É nesse ponto de interseção entre a sociedade, a escola e a família que nós teremos a educação plena de nossos filhos. E eu me lembro da minha infância no interior aqui do Piauí, que eu interagia muito com a sociedade. E em função da violência urbana descontrolada no Brasil, a gente não confia mais em deixar os nossos filhos brincar na rua, jogar uma simples pelada na rua, esfolar um dedão do pé chutando uma pedra de calçamento, jogando com bola de meia, bola de papel. A gente não confia mais com medo da violência. Então, essa interação com a sociedade, ela despencou. Ela praticamente desapareceu. E as famílias com pais e mães sobrecarregados para atender às demandas de consumo que o capitalismo nos impõe, foram cada vez mais transferindo para a escola a educação dos filhos, ao ponto de que os pais querem ver os filhos o mais tempo possível na escola. Aqui no meu prédio eu me surpreendi, no domingo agora de pandemia, um adolescente subindo no elevador com a farda da escola, num domingo à tarde, antes de eu levar o meu filho para o parque, que eu comecei esse vídeo falando. Ou seja, o adolescente até no domingo está enfiado dentro da escola. E a escola jogando nessas crianças uma carga cognitiva absurda. Então, do jeito que nós estamos andando, com a construção do país se materializando ou orbitando em torno do radicalismo das posições e da superficialidade das análises, nós vamos cada vez mais embicar em direção a um abismo profundo. E, por fim, como a cereja do bolo desse cenário todo de tragédia que nós vivemos por uma péssima gestão da pandemia, em 26 de novembro eu me sinto com autoridade para dizer isso. Em 26 de novembro eu postava aqui no canal um vídeo, está aqui o card, alertando para que a epidemia de Wuhan estava virando uma pandemia e ia chegar ao Brasil. E era necessário o Paulo Guedes, o governo, adotar planos de contingenciamento para enfrentar o que estava por vir. O que nós estamos observando desde então é o presidente da República participando de atos antidemocráticos, é o presidente da República desacreditando nossas instituições com seus ministros, né? Adotando ou preconizando medicamento que não tem efeito algum comprovadamente pela ciência. E hoje a CPI já aponta para o fato de que alguém ganhou muito dinheiro com a importação da cloroquina. Então, quer dizer, esse é o cenário. É um presidente da República que atrasou o quanto pôde a aquisição de vacinas, e a CPI está mostrando isso, e que agora fica pressionando a Pfizer para, pelo amor de Deus, mande, antecipe dose de vacina para o país, porque viu que estão chegando na essência desse plano macabro de adoecer a população brasileira. Então, esse é o cenário que nós vivenciamos no Brasil e que nós temos que atentar muito, porque essa contaminação, inclusive, ela vai do espectro da extrema-direita à extrema-esquerda.
Eu convivo com as pessoas desses espectros, de um espectro até o outro, e as pessoas estão num clima de radicalismo, né, e desconfiando de tudo. E como eu estava dizendo, a cereja do bolo agora, essa história do voto impresso, colocando em xeque um sistema eleitoral que elegeu direita, elegeu esquerda, elegeu extrema esquerda, elegeu extrema direita, elegeu centro, nesse Brasilzão. São 5.500 municípios desse país que elegeram prefeitos e vereadores de todos os espectros ideológicos. São 26 estados e um Distrito Federal que, ao longo desse tempo da urna eletrônica, elegeram políticos de todos os espectros ideológicos. São assembleias legislativas, Congresso Nacional, lá tem gente do PSOL, lá tem gente do PSL, tem gente de centro. Então, ficam colocando em xeque uma situação e alimentando as teorias conspiratórias bolsonaristas. O que é que o Bolsonaro quer? Ele já ridicularizou o Supremo, já ridicularizou o Congresso Nacional, já ridicularizou a pandemia, preconizando cloroquina e adiando a aquisição de vacinas, está ridicularizando as Forças Armadas. Quando um general da ativa não pode participar de manifestações, participa e ele enquadra o comandante do Exército, dizendo: se você punir o Pazuello, eu lhe desautorizo, como comandante em chefe das Forças Armadas, como presidente, eu lhe desautorizo e tiro a suspensão do Pazuello. E aí o comandante do Exército, para não ficar mal na fita, coloca panos frios na história. E abre um precedente grave nas Forças Armadas, de inclusive motim na caserna. E aí o Bolsonaro dá um recado para as Forças Armadas: olha, quem manda sou eu. O comandante em chefe das Forças Armadas sou eu. Ou seja, ele está enquadrando todo mundo. E aí, quando ele perder a eleição em 2022, ele vai dizer: houve fraude. E se não tem um voto impresso, houve fraude. E se tem um voto impresso, um ou dois vão aparecer: olha, eu votei no Bolsonaro. Como se todo mundo no Brasil pudesse pegar o seu canhoto, o seu extrato de votação e sair apresentando para contar de novo a partir do canhoto. Sendo que todo mundo sabe, quem entende o básico de tecnologia, que as urnas eletrônicas são auditáveis, que as urnas eletrônicas não podem ser violadas, que elas são criptografadas, enfim. Precisam ser modernizadas? Acredito que sim. Mas essa questão do voto impresso, e que está contaminando inclusive a esquerda brasileira, é alimentar a teoria conspiratória do Bolsonaro, que possa no futuro justificar um golpe, uma intervenção na nossa democracia. Então, eu fico preocupado, e esse vídeo está sendo um vídeo bem espontâneo para externar essas minhas preocupações, que fazem parte de um plano global, onde o professor e a professora desse Brasil foram colocados como vítimas, como pessoas que estão se sobrecarregando para dar conta de um trabalho, mas que de repente passam do papel de vítimas do sistema, do processo como um todo, a serem alvo de uma guerrilha virtual que nos ataca dia e noite, noite e dia. Enquanto isso, nós estamos tentando levar a seus filhos uma educação minimamente de qualidade, utilizando os recursos que não nos foram entregues e que nós estamos nos virando com o nosso salário para poder atender a essa demanda sem nenhum apoio institucional. Esse é o Brasil que caminha para o fundo do poço, é o Brasil que não valoriza a educação, é o Brasil que não valoriza a ciência, é o Brasil que não valoriza o meio ambiente, não valoriza a democracia e que está colocando as discussões em um tom muito elevado, muito extremado, para favorecer uma minoria de apaniguados durante a pandemia. Essa lorota que estão dizendo aí que o PIB no último trimestre aumentou. Mas aumentou para quem? Porque eu vou comprar carne, subiu o preço.
Ovos subiram de preço. O gás está subindo de preço. Gasolina, nem se fala. Energia elétrica está subindo de preço. Ou seja, o nosso poder de compra, classe média e classe baixa, está sendo pulverizado nessa crise. Enquanto isso, a classe mais abastada, que ganha no mercado financeiro, que ganha com as exportações, está tendo lucros lá em cima. Talvez aí esteja a explicação do porquê que o PIB no Brasil está aumentando, mesmo na crise da pandemia. Reflita bem sobre que país você quer para terminar os seus dias e que país você quer deixar para seus filhos e seus netos. Certamente, o país pensado por Jair Messias Bolsonaro e a sua gangue não é um país adequado para a maioria da população brasileira. Essa era a minha reflexão de hoje, meio no improviso, mas infelizmente, como eu disse, eu não tive tempo de organizar um vídeo editado como eu gosto, bonitinho, com caracteres, imagens, mas é um vídeo para que a gente possa tomar uma decisão que é a reflexão acerca do futuro que nós queremos para o nosso Brasil. O Brasil que eu quero para mim, para os meus últimos dias e para os meus filhos e os meus netos, não é o Brasil regido, dirigido por Jair Bolsonaro e a sua gangue. Boa noite, até a próxima.